Vim contar para vocês aqui hoje o que eu aprendi lecionando uma semana para um aluno estrangeiro. Na verdade, vim te falar qual recado Deus quis passar para mim durante essa experiência. E esse vídeo será também um lembrete do cuidado de Deus para a sua vida. Pode ser um vídeo sobre a minha história, mas com certeza é um vídeo que te lembrará que Deus é por você. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, estudos de livros bíblicos, leitura e mais um monte de coisas relacionadas ao assunto da Bíblia e cristianismo. Então, se você gosta desse assunto e quiser ficar por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no canal. Semana passada eu comentei no Instagram duas coisas. Uma que eu tava passando um perrengue no trabalho e a outra que eu tinha recebido um aluno estrangeiro, um aluno refugiado do Afeganistão. E é engraçado que ele teve que ir embora para outra cidade, porque acabou o projeto aqui na nossa cidade. Só que eu consegui ver ao final da situação, no dia da conclusão, que Deus movimentou toda uma situação para falar comigo. No final dessa história eu consegui ver nitidamente que Deus estava dizendo para mim que Ele se importava comigo. Vou explicar para vocês um pouquinho melhor o porquê de tudo isso. E no final do vídeo eu quero te deixar uma palavra para você se lembrar do cuidado de Deus por você também. Então vou voltar um pouquinho para contextualizar vocês. Eu sou professora na educação de jovens e adultos e eu alfabetizo adultos. A maioria dos meus alunos tem faixa etária de 50 para cima, assim sendo generosa. A maioria deles tem mais de 70 anos. A primeira situação ruim que aconteceu foi uma aluna que começou a me perseguir, que ficou contra mim exatamente do nada. Do nada a menina virou contra mim. Não consigo nem explicar para vocês. E aí eu comecei a ficar muito angustiada com essa situação. A cada dia que ela chegava na sala de aula, era cara fechada. E vários comentários para me cutucar mesmo. Eu fingia que não ouvia, mas não tem jeito, eu ouvia e aquilo foi me afetando de uma forma que chegava a hora de trabalhar, meu coração disparava. Eu falava, ai meu Deus, não acredito que eu vou ter que ir lá ver a fulana. E aí eu orava falando, Deus, eu declaro a paz, faça com que tudo dê certo, vai à minha frente. Não posso contar com detalhes, né, a situação aqui, mas foi isso que aconteceu, a ponto de ela dizer coisas horríveis sobre mim. Não foi uma pessoa que me conheceu agora, era uma pessoa que sempre me amou, que sempre me conheceu, e do nada se virou contra mim. Olha que coisa doida, né, que coisa muito estranha. Eu não sei se você já foi acusado injustamente. É horrível quando alguém fala de você uma coisa que na verdade você não é. Você já passou por isso? Me conta nos comentários aí, eu quero saber. Quando alguém diz que você é uma coisa que você não é, quando alguém afirma na sua cara, te acusa de que você tá fazendo algo que você não tá fazendo. Gente, isso é terrível. Uma coisa é quando você faz uma coisa errada e alguém fala, olha, você tá fazendo errado, olha, você tá fazendo isso aqui, né? Você não devia ir por esse caminho, olha, você tá causando isso. E aí você reconhece aquilo, ou você se arrepende, ou você, sei lá, dá uma de doido, né? E continua no pecado. Outra coisa é quando você realmente não está fazendo nada e aí as pessoas começam a te acusar. Gente, é péssimo. Enfim, eu tava passando por essa situação horrorosa. Cheguei a falar pra ela que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Dizendo, fulana, não sei o que tá acontecendo, porque não sei o motivo das suas queixas, né? Eu tô muito chateada com essa situação. Eu realmente não fiz nada por você, sempre gostei de você, sempre dei o meu melhor no trabalho, não tenho mais o que fazer. E mesmo assim, a situação persistiu. Em meio a todo esse fuzuê com essa pessoa, numa quinta-feira eu chego na escola à noite, e aí tá a diretora e o secretário na porta da escola, eles me dão a notícia que eu vou receber um aluno estrangeiro. Olha, Bia, você vai receber um aluno do Afeganistão. Ele é um menino de 17 anos que não sabe falar o nosso idioma, não sabe ler, não sabe escrever. Ele fala um pouquinho de inglês, entende um pouquinho, e o idioma dele é persa. Gente, vocês já viram como é persa? Eu vou deixar aqui uma imagem com escrita em persa, para ver se alguém entende alguma coisa. A fala é parecida com a escrita, viu? A gente não consegue entender nada. Aí vocês imaginam no meu coração, no meio de uma treta, sair pensando no acontecido com a fulana. E aí, quinta-feira, recebo essa notícia. Me dão os prontuários, lá no prontuário tinha toda a história dele. Então tinha o documento falando que ele não tinha autorização de uso de imagem, que ele veio como refugiado, o lugar onde ele estava morando, o documento da família dele, a idade dele, algumas restrições que ele tinha religiosas por ser muçulmano. Algumas coisas escritas lá naquele papel, contato das assistentes sociais, enfim. Você é quinta para sexta pensando nele, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho outros alunos, mais 20, que são dependentes de mim, assim,
como é a alfabetização, é uma coisa muito de perto, né? De segurar na mão, de ler junto, de explicar a atividade ali bem detalhadamente como tem que fazer. Então, não é tão simples, não é escrever lá na lousa e cada um copia e se vira. O meu trabalho é um trabalho acompanhado mesmo, eu fico de mês em mês e ajudando aluno por aluno. E nesse dia também, depois aconteceu mais uma situação com a aluna, enfim, aí eu voltei para casa com a cabeça cheia e desesperada, assim. De manhã, acordo para levar o Davi na escola, para fazer as coisas dele. Vim fazer meu devocional. Abri a Bíblia, li um salmo e fui orar, fui colocar diante de Deus, fui lançar sobre ele a minha ansiedade, sabe? Peguei toda a minha ansiedade ali com respeito ao aluno, a minha ansiedade com relação à aluna, e coloquei nas mãos do Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí foi isso que eu fiz, lancei sobre o Senhor a minha ansiedade. Falei, Deus, eu tô ansiosa, eu tô pensando só nisso, e eu sei que isso não faz bem pra mim, e eu sei que o Senhor cuida de mim, então Deus me mostra o seu cuidado, me faz ver o seu cuidado, Senhor. Aí quando eu cheguei à noite na escola, recebi o garoto, assistente social, o irmão dele veio junto, a gente começou a conversar, do nosso jeito era muito engraçado, nossa conversa misturava língua portuguesa, persa e inglês, era uma conversa assim, uma salada mista, e além de ser essa salada mista, a gente usava o tradutor, que também, como ele é alfabetizado na língua dele, ele lia o que eu tinha para escrever lá. Então eu escrevia o texto, colocava no tradutor, mostrava para ele, ele lia. E ele fazia o inverso comigo. Ele conseguiu me contar que ele estava apaixonado, deixou o amor dele lá para trás no Afeganistão. Conseguiu me contar detalhes da família dele, quantos irmãos ele tinha, os pais, que tinha irmãos que estavam em outro país. Ele conseguiu me contar bastante coisa da história dele, da cultura dele, da forma dele de se alimentar, do país dele, dos problemas e traumas que ele passou. E conseguiu o contrato de trabalho que ele já teve, dos estudos que ele já fez. Enfim, da chegada dele no Brasil, muita coisa. A gente conversou bastante. E eu passei algumas atividades para ele, de leitura, então coloquei algumas palavras com sílabas complexas também. Sílabas complexas são sílabas que não tem só duas, tipo ba, bebi, babu, né? Então tem o bra, bre, bri. Aí no meio dessa atividade tinha lá brigadeiro, que começa com uma sílaba complexa. Tinha pudim, por causa do din, eu queria saber se ele conseguiria ler. E ele se desenrolou super bem, um menino muito esperto, inteligente. E ele conseguia ler as palavras usando o que ele sabia de inglês. Algumas palavras ele usava o inglês para ler, falava meio que transformando a nossa palavra numa palavra em inglês. Estou citando essas duas palavras porque foram duas coisas que ele leu ali no meio que ele não sabia o que era. Aí fui lá, procurei no Google uma imagem de um pudim, mostrei a imagem para ele. Aí ele viu e falou, pudim? Isso é doce? É doce, professor? É doce. Você nunca comeu? Não, nunca comi. E aí depois com o brigadeiro foi a mesma história. Ele não sabia o que era brigadeiro. E ainda ele brincou, falou, professora, faz pra mim, eu preciso experimentar. E eu falei, não, qualquer dia eu vou trazer pra você. E aí eu fiz uma reunião, falei, vou juntar todo mundo e explicar o contexto. Que ele não tá aqui a passeio, ele não tá feliz. Ele saiu do país dele, deixou tudo para trás para vir tentar uma nova vida. Então ele tá num contexto difícil. Expliquei tudo, expliquei o que era xenofobia para os meus alunos. E novamente essa aluna se levantou e ela não gostou. Ela falou um monte para mim. Eu só fiquei espantada, não sabia o que falar. Fiquei em choque. Os outros alunos indignados brigaram com ela depois na hora da janta. Eu fiquei sabendo. Dei minha aula normal, ajudei o garoto, ajudei a aluna, ajudei todos os alunos. E no final desse dia, ela conversou comigo, pediu perdão por tudo que estava acontecendo. Ela veio e falou, professora, me perdoa. Eu pensei muito bem em tudo que eu fiz e eu realmente estava errada. Eu falei tudo isso porque eu tô tendo problemas pessoais. E aí eu projetei em você, acabei te atacando, me desculpa, eu não vou fazer mais, enfim. Conversei com ela, derramei perdão sobre ela, depois orei sobre essa situação e realmente agora passou, sabe? Mas foi uma coisa que me atormentou durante 3 semanas, gente. 3 semanas passando por um perrengue. Aí o que aconteceu no final dessa história? Quando foi nessa semana, eu recebi a notícia que o menino ia ter que mudar de cidade. Então o projeto que nós tínhamos aqui na nossa cidade mudou e ele não ia ficar mais como meu aluno. E foi um dia, assim, bem triste, porque eu já tinha me acostumado a ele, já tinha conversado tanto com ele, feito tantas coisas. Aí fui lá, corri, comprei brigadeiro, comprei pudim, falei, esse menino vai sair da minha sala
sem falar fluente em língua portuguesa, mas pelo menos o brigadeiro e pudim eu apresentei para ele. Chegou na escola, estava bem emocionado. Eu dei uma carta para ele, toda escrita em persa, essa aqui, ó. Traduzindo para vocês, eu só estava falando para ele que eu sentia muito que ele foi embora, que ele é um garoto jovem, que ainda há muita esperança para ele, que muitas coisas boas vão acontecer na vida dele, existe muita alegria para ele viver pela frente, que ele está passando por tempos difíceis, mas que o pior ele já passou, já sobreviveu. Ministrei várias coisas assim sobre a vida dele, declarei a bênção de Deus, falei que Deus te abençoe, te dê um futuro brilhante, eu vou estar sempre daqui torcendo para que você tenha sucesso. Falei coisas desse tipo, né, palavras de afirmação, e no meio falei para ele que eu não sou a professora que alfabetizou ele, mas que eu sou a professora que ele vai sempre se lembrar, que apresentou o brigadeiro e o pudim. E aí, quando ele leu essa carta, ele se emocionou, chorou demais. Eu também me emocionei, foi muito, muito tocante toda a nossa história. Foi uma história muito curtinha, mas foi uma coisa assim, sabe aquelas histórias de filme que aparece, aqueles episódios de história que tem professor relacionando com aluno em alguma situação ímpar? Foi assim a minha história com esse menino. No final de tudo, ele escreveu essa mensagem para mim. Gente, quando eu li essa mensagem, foi simples, pequena assim. Aquilo caiu no meu coração e foi lá no fundo, dizendo: Deus está te lembrando de quem você é. Você pode ter ouvido diversas acusações, mas eu movimento uma situação para mostrar que eu me importo com você e que você não é aquilo que o acusador diz, aquilo que as acusações dizem. Você é o que eu digo que você é. Sabe, às vezes a gente ouve as acusações e elas vêm e elas nos nocaueiam. A gente fica abalado com aquilo, a gente fica até se questionando. Eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu tô errada? Será que eu deixei de ser quem eu era? Será que eu tô, sabe? Orando, falando, Deus, eu tô dando o meu melhor. Será que o meu melhor realmente não é bom? Puxa vida, eu tô dando o meu melhor e eu sei que eu tô. Aí Deus veio e movimentou essa situação para me lembrar. Aí o pai do menino veio também agradecer no final da aula. Quando eu entrei no carro, eu me lembrei daquele versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembrei que em todas as situações Deus age para o nosso bem. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas o Senhor, Ele tem um propósito com tudo que Ele faz acontecer e movimenta na nossa história. Tudo que Ele escreve ali não é um ponto sem nó. Tem um desfecho no final. Algumas situações se resolvem rapidamente, outras a gente está percorrendo ainda. Então, algumas coisas são rápidas assim. Deus vê, resolve, coloca as coisas no lugar, outras coisas vão se estender, mas tudo, em tudo, Deus age para o bem daqueles que o amam. Eu quero fazer um comentário aqui sobre esse versículo, porque teve uma vez que eu estava passando por uma situação horrível também, e eu estava lendo aquele livro Dias Melhores Virão, do Max Lucado. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser adquirir depois. E aí nesse livro ele esmiuça esse versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Como que ele faz isso? Vamos destacar cada palavra desse versículo. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós entendemos que Deus é por nós, ou seja, Ele mesmo é por nós não precisamos que os outros nos defendam, nós não precisamos de outras situações movimentadas, de outras pessoas. Deus é por nós. E não simplesmente Deus, o versículo diz: Deus é por nós. O que significa esse é? Não significa que ele não foi, ele não seria, significa que Deus é. A Bíblia diz que ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Ele é em tempo presente. Ele não apenas foi com as pessoas lá da Bíblia. Ele não apenas será com você quando você for uma pessoa perfeita. Deus é agora, em tempo presente. A palavra por significa colocar-se no lugar. Quando alguém é por alguém, essa pessoa está representando-a. Ele está se colocando no nosso lugar, ele está torcendo por nós, ele está na mesma posição que a gente. Ele nos entende, ele se posiciona na nossa dor. E a última palavra, nós.
Se Deus é por nós, Deus é por mim, Deus é por você. Aqui, quando nós olhamos esse nós, podemos se lembrar de que Deus disse que Ele gravou o nosso nome na palma das suas mãos. Ele se lembra de mim e Ele se lembra de você. Então, não importa qual seja a situação que esteja contra você, não importa quem seja a pessoa que está contra você, se Deus é por você, quem será contra você? Isso está em Romanos 8:31. A minha passagem favorita da Bíblia. Vou abrir para ler para você aqui a continuidade dessa passagem, para a gente encerrar esse vídeo. E diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor intercede por nós. Você crê nisso? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu quero te lembrar aqui que não importa qual seja a acusação que você está passando, não importa qual seja a situação de angústia, de medo, de perigo, de qualquer coisa, se Deus é por você, quem será contra você? Talvez você não tenha uma situação movimentada como a minha, que veio uma pessoa lá do Afeganistão para poder fazer te reafirmar e lembrar quem você é. Mas você está aqui assistindo esse vídeo e ele já é um lembrete de que o Senhor cuida de você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Eu tenho certeza que ele te recordará dessa verdade, de que nada pode te separar do amor de Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você tenha entendido o que eu falei. Deu pra entender, gente, o que eu interpretei dessa história? Se você gostou, deixa aí o seu joinha pra mim, pro YouTube entender que o vídeo é legal, entregar pra outras pessoas também. Compartilha com seus amigos, deixa um comentário pra eu saber a sua opinião. E se você tiver alguma dúvida também pode pôr. Me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!